Vamos passar para discussão internacional, mas vista aos olhos de militantes aqui no Brasil. Assuntos mais culturais, portanto, Silvio Almeida falando em islamofobia em nota sobre o antissemitismo. Não é brincadeira do que essa gente é capaz. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, condenou o antissemitismo e a islamofobia ao comentar o ataque contra uma comerciante judia em Arraial da Ajuda, na Bahia. Antes de eu ler aqui o texto que foi publicado por ele no X, vamos assistir ao vídeo que mostra a agressão contra Erta Breslauer. Nome difícil de pronunciar, espero que eu tenha chegado próximo. Pode rodar, produção. O que você está fazendo? Porque você está estragando a minha loja! Puta! Por que você está fazendo isso com a minha loja? Não vou soltar! Para com isso! Para! Filha da puta! Filha da puta! Assassina! Assassina de criança! Assassina de criança! Você é uma antissemita! Sionista! Sionista! Eu sou judia! Sionista! Eu sou judia! E você... Sionista! Olha o que você está fazendo! Sionista! Você é uma antissemita! Antissemita! Eu vou te chamar! Maldita sionista! Maldita sionista! Maldita sionista! Bom, tem aí um episódio de antissemitismo claríssimo. Uma mulher atacando outra simplesmente por ela ser judia e atribuindo a ela a responsabilidade por crimes que ela fantasia serem objetivo do Estado de Israel, ao qual está vinculado o povo judeu. É um episódio muito claro que, obviamente, gerou repúdio das autoridades, das entidades, na verdade, que se prestam ao papel decente de repudiar atos como esse. E ao comentar o episódio, o Silvio Almeida, ministro do Lula, afirmou o seguinte, e a gente vai analisar, hein? Abre aspas, repúdio ao antissemitismo e à islamofobia. A absoluta e necessária condenação do massacre contra o povo palestino na faixa de Gaza, perpetrado pelo governo de Israel, é o que diz o Silvio Almeida, tá? Nós já debatemos muito isso aqui. Não justifica e tampouco autoriza o antissemitismo. Por isso, manifestamos nosso repúdio ao ataque sofrido pela comerciante judia Erta Breslauer em Arraial da Ajuda. Posturas antissemitas e, da mesma forma, islamofóbicas devem ser fortemente repreendidas, ética e juridicamente, por incompatíveis com a legalidade, com os direitos humanos e com a defesa da democracia. Fecho aspas. Quer dizer, ele já começa, Graeb, a nota, alinhando o Brasil à África do Sul naquela denúncia de genocídio na faixa de Gaza. Já começa a nota acusando crimes cometidos pelo Estado de Israel, e a gente tem refutado essas narrativas lulistas aqui, diante de todo esse antissemitismo oficial, quer dizer, desse estímulo ao antissemitismo protagonizado pelo próprio governo. E eu queria só fazer uma análise rápida de que o lulismo, em geral, ele não aceita que seus adversários ou qualquer pessoa ou integrante de um povo de quem ele fale mal, ou de um povo cujo Estado é demonizado por ele, o lulismo não aceita que essas pessoas, ou grupos, ou países, ou governos, sejam colocadas na posição de vítima. E quando essas pessoas aparecem na posição de vítima, eles são incapazes de defender aquela pessoa no ponto de vista do episódio específico. Eles precisam macular aquela pessoa, aquele grupo, aquele governo, aquele país, com todas as suas narrativas anteriores àquele episódio, para poder, eventualmente, se tanto, repudiar o que foi feito contra aquela pessoa. Eu cito aqui 2 exemplos básicos. Quando Jair Bolsonaro foi alvo de uma facada, ele foi uma vítima naquele episódio. É óbvio que, como político, se faz vítima, outras ocasiões, etc. Agora, naquele episódio, o repúdio é imediato. A facada. E o lulismo disparou um monte de teorias conspiratórias, lembra, Greve? Até hoje circula, claro, de que não houve facada, etc, etc. Fizeram de tudo porque não aceitaram que um inimigo declarado deles fosse uma vítima de um episódio específico. E você reconhecer isso não quer dizer que você concorde com todas as opiniões daquela pessoa, mas quer dizer que você tem que reconhecer na hora. Não fizeram. Quando se descobriu um plano de sequestro e, eventualmente, assassinato do atual senador Sérgio Moro, você lembra qual foi
declaração do Lula? Do Lula. Ele apontou que era tudo uma armação do Moro. É. Quer dizer, um plano de sequestro da família Moro por parte do PCC, das facções mais criminosas, mais conhecidas do Brasil, da América Latina, e o presidente da República não aceitou que o seu desafeto, o seu algoz, o seu que ele considera um inimigo, do qual ele quer se vingar, e ele já confessou isso, estivesse numa posição de vítima. O Lula quer o monopólio da posição de vítima, só ele pode ser vítima, ninguém mais. Então tá aí, um ministro de Estado que, diante de um ato de antissemitismo contra uma cidadã que mora no Brasil, nem sei agora a origem dela, né, se ela realmente nasceu Não aqui, sei também. mas é uma comerciante que trabalha no Brasil, estava lá em Arraial da Ajuda, na Bahia. Quer dizer, dever, obrigação protocolar do ministro do Estado, se vai se pronunciar sobre o episódio específico, ele vai se pronunciar em defesa daquela pessoa que foi alvo de um crime, ou pelo menos um crime em discussão. Se fosse o caso, para a gente é muito patente que houve um episódio de antissemitismo e há uma previsão legal contra isso. Vamos aguardar aí as investigações. Então o Silvio Almeida também precisa fazer todo um disclaimer, todo um afago ao lulismo e tal, para poder se posicionar. É o que acontece quando todas os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas reações na vida têm que ser mediadas pela política. Você vai desenvolvendo uma crosta ao seu redor. Perfeito. Que impede que uma reação humana natural aconteça. Ela precisa atravessar toda aquela crosta de ideologia, de ideias preconcebidas, de discursos que precisam agradar o seu partido, a sua trupe. Né? Você não pode simplesmente reagir de maneira natural diante de um absurdo que acontece na sua frente. Trata-se apenas disso. Uma mulher estava lá atrás do balcão da loja dela, entra uma pessoa desgovernada e começa a destruir a loja dela e agredi-la verbalmente. Uma pessoa que tem um vínculo de origem com o povo de Israel, mas que está aqui no Brasil. Ela não é soldado, ela não é integrante do governo Netanyahu, não é nada disso. Não tem nada que a ligue diretamente ao que está acontecendo em Israel, e mesmo assim, aqui a milhares de quilômetros de distância, ela se torna alvo, porque é o alvo ao alcance da pessoa que entrou lá. E é isso, como o Felipe já disse muito bem, o Silvio Almeida não consegue, não precisa embalar a reação humana natural em toda esse nhanhanhé ideológico, este horror. Né? Essa casca vai transformando, essa casca de preconcepções, de ideias feitas, vai transformando os seres humanos em outra coisa, que eu não sei exatamente o que é, meu. Quer dizer, é incapaz da solidariedade, da compaixão, é incapaz da manifestação desses valores humanos milenares, do amor ao próximo, para usar a linguagem cristã, de modo avulso, isoladamente. Não, tem que soltar toda essa verborragia ideológica, todos esses chavões esquerdistas. Aliás, num episódio que dividiu, como a gente mostrou desde o começo, na cobertura do antagonista, a esquerda judaica e a esquerda global, aqui no Brasil, integrada pela esquerda lulista. A esquerda judaica se revoltou com a esquerda global diante dos ataques, da verborragia contra Israel e o povo judeu. E, obviamente, você tem gente no mundo, no campo da esquerda, que repudia o antissemitismo pura e exclusivamente, que não precisa fazer disclaimer na hora de oferecer solidariedade a uma mulher. Esse é o governo Lula, que se diz defensor das mulheres. Olha só como eles agem diante de uma mulher que foi atacada. Por outra mulher, só que foi atacada em razão da sua origem, sem qualquer vínculo direto com qualquer atitude que possa ser discutida. Então, assim, é muito lamentável, é uma falta de grandeza que um ministro de Estado, na condição de ministro, que é nessa condição que ele se pronuncia, seja incapaz simplesmente de oferecer solidariedade, conforto àquela cidadã que foi atacada em sua loja.
Lamentável, né? Esse tipo de gente que está aí no governo do país.